Mas agora vamos continuar falando de um Deus que cuida, de um Deus que se revela. Em um dia como hoje, 22 de maio, Guido Schaeffer completaria 49 anos de idade. E neste sábado, o Vaticano reconheceu as virtudes heróicas de Guido e, por meio do decreto do Dicastério das Causas dos Santos, o tornou venerável. Essa é mais uma etapa do processo de beatificação de um jovem médico, seminarista e surfista. Vamos saber mais essa história do venerável Guido com o padre Ricardo Figueiredo, autor do livro Um Santo Surfista, o servo de Deus Guido Schaeffer. Boa tarde, padre, sua bênção. Boa tarde, Deus abençoe a Caísa e todos os que acompanham a emissão. Ô padre, que notícia boa! Guido é venerável. O sábado foi um dia de festa. Sim. Uma grande notícia saber este passo que é muito importante para em breve podermos venerar, primeiro como beato e depois esperamos um dia mais tarde como santo da Igreja Católica. Mas este passo já é muito importante, é reconhecer que aquilo que foi a sua vida e aquilo que nós conhecemos, como no meu livro e nos outros livros que estão publicados a respeito do Guido Schaeffer, que de facto aquela vida é uma vida cristã a sério, uma vida cristã autêntica e uma vida cristã que nós podemos procurar imitar no nosso dia-a-dia. Ô padre, antes de conhecermos um pouco da história de quem foi o jovem Guido, eu gostaria que o senhor falasse para quem está acompanhando o Almanac. O senhor está em Portugal, faz bastante tempo que o senhor está aí, conta um pouquinho para a gente. Eu sou português, nasci o senhor é em português? Sintra. Sou português, autêntico. Que bênção! Nasci há 33 anos. Neste momento sou pároco de Óbidos, a dos Negros e Gaeiras. Óbidos é uma vila medieval, com castelo e muralha, muito antiga, do início da nacionalidade portuguesa, e que nós recebemos aqui muitas visitas do Brasil. Todos os dias. Me cruzo aqui com brasileiros e vou sempre dando pagelas sobre o Guido para dar a conhecer exatamente também o Guido Schaeffer. Aqui como dizia, com muito turismo. Antes de vir para aqui estive coadjutor vigário paroquial em Peniche, que é uma cidade aqui perto de Óbidos também, mas junto do mar, que é conhecida como a capital da onda. E daí vem este interesse, para começar já aqui a introduzir o Guido, este interesse em dar a conhecer a vida de um surfista para todos, exatamente porque tinha muitos surfistas nas paróquias onde estava. Sim. Então, padre, falando da história, quando a gente fala assim, mas um jovem surfista, médico, conta um pouquinho da vida desse jovem pra gente. Sim, um dos aspectos fundamentais para nós o conhecermos é exatamente vermos a surpresa, não é? O Papa Francisco diz sempre que o Deus é o Deus das surpresas. E conhecermos este Guido Schaeffer é, de facto, estarmos em contacto com esta grande surpresa de um jovem, nasceu em Copacabana, nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em Volta Redonda, perto, depois, mas cresceu no Rio de Janeiro, portanto, os pais com uma boa condição social e, portanto, com tudo para ter uma vida dedicada aos prazeres e a viver longe de Deus. E o que nós encontramos no Guido é, desde muito novo, um gosto, um desejo, e este é um dos traços importantes, um desejo de querer salvar. Ele queria salvar os outros. Ele gostava muito de praia, desde muito menino, e queria ser nadador salvador, primeiro, não é? Que era para ajudar a salvar aqueles que estavam a passar mal no mar. Depois foi crescendo, o pai dele era médico e percebeu então que Deus o chamava à medicina. E então abraça a medicina, abraça esta profissão tão importante, mas sempre com este gosto de salvar. Ao mesmo tempo que vai fazendo um caminho de fé, tem um papel importantíssimo, os pais do Guido têm um papel importantíssimo no seu caminho de fé. Notamos que a mãe foi aquela que mais diretamente tomou conta da questão de educar os filhos na fé, e nesta educação na fé que dá aos filhos, ele procurava que os filhos tivessem educação cristã, tivessem formação cristã, vivessem os sacramentos, vivessem a fé. Então o que é que ela fez? Ela juntava o grupo de amigos dos filhos em casa e rezavam o texto, dava-lhes catequese, preparava-os para o crisma e dava-lhes o lanche e assim. Foi assim que o Guido e o seu irmão também, o Maurício,
e a sua irmã também, são 3 irmãos, portanto, o Guido, o Maurício e a Ângela, se formaram na fé. Foi a mãe, com este grande espírito missionário, este grande espírito evangelizador que a Dona Nazaré guarda hoje, até aos dias de hoje, sempre com este grande amor a Jesus Cristo, que procurou também transmitir aos filhos. E o Guido sentia este grande apelo e este desejo de ser fiel a Cristo. E foi assim crescendo na fé, foi assim progredindo na vida cristã, ao ponto de chegar um momento de, na medicina, escolher a área da medicina que ele queria tirar a especialidade, e portanto escolhe a medicina geral. E porquê que ele escolhe a medicina geral? Porque era aquela que ele podia cuidar da saúde da pessoa como um todo. Ou seja, não apenas uma doença ou outra, mas olhar para a pessoa como um todo e procurar assim dar-lhe aquilo que as pessoas mais necessitam. E daqui esta medicina que ele começa a praticar também com este sentido de fé. É muito curioso, encontramos, quem estiver perto do Rio de Janeiro, ou quem for ao Rio de Janeiro, poder visitar o memorial do Guido, em que encontramos lá algumas das receitas que ele passava, de um lado com o remédio que a pessoa tinha de tomar, e no outro com a passagem bíblica, ou um salmo, ou uma carta de Paulo, ou uma passagem do Evangelho, que a pessoa precisava de ler também, e precisava de rezar e precisava de meditar. Ou seja, não apenas tratar do corpo, mas também tratar da alma. Neste entretanto, ele começa um grupo, está ele para fazer o exame final para a escolha da especialidade. Portanto, é um exame muito pesado, para quem segue medicina sabe isso, é um exame muito difícil, que ocupa muitas horas de estudo, e o padre lá da paróquia, que o Guido frequentava, convida-o a formar um grupo de jovens, um grupo de oração. E ele estava muito ocupado, mas decidiu aceitar. Olha, Deus chama-me a isto, vou aceitar. E aceita dar este grupo de jovens, que começa com um pequeno grupo, era ele e mais alguns surfistas. Começa com um pequeno grupo e em pouco tempo precisavam de passar para a igreja, porque a sala que eles usavam já era muito pequena para a quantidade de jovens que queriam estar nesse grupo de oração. Então há um dia que o Guido está a rezar a Sagrada Escritura, está a rezar a Bíblia, e encontra aquela passagem: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. E o Guido recebe esta palavra, recebe-a na sua vida, recebe-a no seu coração, e começa a rezar e a pensar: mas o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é dos meus pais. E está ele a rezar esta passagem bíblica e vê na parede do seu quarto o diploma de médico. E pensa: não, a medicina é minha, eu tenho esta capacidade da medicina. Então ele, um dia está no hospital, passa uma irmã da Madre Teresa de Calcutá, uma missionária da caridade, e ele propõe então, vai perguntar à irmã: irmã, precisam de um médico na vossa missão? E a irmã diz logo que sim, precisavam muito do médico. Ele começa um grande trabalho então, junto dos mais pobres, junto dos marginalizados do Rio de Janeiro, a dar consultas de medicina. E assim, a tratar do corpo daqueles sem abrigo, a tratar do corpo daqueles pobres, mas também ajudando-nos então a fazerem um caminho de fé, a fazerem um caminho de conversão pessoal, a fazerem este caminho de encontro com Cristo. Mas Deus não ficou só por aqui. Deus não ficou só por aqui e deu mais um passo. Foi a passagem bíblica que o Guido rezou, que eu dava a dizer que o Guido estava a rezar, continua: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E foi o Guido, tocado por esta palavra, que percebe: já não me basta apenas ser médico, já não me basta apenas evangelizar com a medicina, eu tenho de entregar toda a minha vida a Cristo. E então entra para o seminário e começa a formação para ser padre. Portanto, ele morre enquanto era seminarista. Ô padre, mas como que o senhor em Portugal conheceu a história e decidiu, por que o senhor decidiu escrever sobre o venerável Guido? Conta pra gente. Um livro lindo, inclusive, quem adquiriu o livro vai poder perceber aqui, ó, que tem fotos do Guido no final. O pessoal está mostrando o livro, um santo surfista, o servo de Deus Guido Scheffer, que hoje já é venerável. E tem fotos também aqui no final, ó, das bodas de rubi dos pais. E tantas fotos especiais, ó, que o padre colocou aqui no final, ó, do santo, ainda não, quase santo, venerável. Então conta pra gente, padre, como que o senhor conheceu a história e decidiu escrever este livro? Então,
Eu, como disse há pouco, quando me apresentei, a minha primeira missão foi como vigário paroquial na paróquia de Peniche, que é uma paróquia, como dizia, conhecida como a capital da onda, tem tem muita coisa ligada ao surf e de forma muito particular uma grande prova de surf mundial. E então estava na pastoral, estava na paróquia e tinha de chegar a todos e queria chegar a todos. Então uma vez recebo uma visita de um padre francês que é missionário e que fez missão no Brasil e que aí no Brasil conheceu este grupo de oração que o Guido fundou, já conheceu depois da morte do Guido. E conhecia a história do Guido e um dia eu convido este padre a ir lá a Peniche e ele pergunta-me onde é que estão os jovens da paróquia. E eu digo, olha, uma das coisas que eles fazem muito é o surf. E esse padre perguntou-me se eu conhecia o Guido Schäfer, o santo surfista. Eu não conhecia na altura, então ele deu uma referência, deu-me um nome, eu comecei à procura, encomendo os livros que havia sobre ele, procuro os vídeos que havia sobre ele e interessa muito. Todos os anos lá na paróquia havia a bênção dos surfistas, numa procissão que terminava no Baleal, que havia uma passagem que havia a bênção dos surfistas. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um pequeno marcador com uma fotografia, com um pequeno resumo da vida do Guido, para entregar aos surfistas no momento da bênção. E fiquei assim com esse conhecimento sobre o Guido, mas eu não escrevia livros na altura, não tinha muita de publicar livros na altura, e então fiquei assim, pronto, é interessante a vida, li muito sobre a vida dele, mas até que a editora Paulus de Portugal, eu tinha ajudado a publicar alguns livros na altura, e então a Paulus de Portugal convida-me, um dia me pergunta se eu não queria escrever um livro. Quando é que eles publicavam um livro meu? Eu disse, nunca escrevi nenhum livro, não sei, mas se eu escrevesse, gostava de escrever sobre um santo surfista. E a editora disse logo, então, Padre Ricardo, escreva que nós publicamos. E daí nasce este livro, que nasce com a primeira experiência de escrever sobre santos jovens, e santos para os nossos dias e que tem tocado muitos jovens, graças a Deus. Ô Padre, para finalizar a nossa conversa, eu sei que a gente teria muita coisa para falar, mas as pessoas ficam aí no desejo de comprar o livro para conhecer mais a história do venerável Guido, mas ele tinha uma frase que eu achei muito bonita: todas as nossas ações devem visar o amor de Deus. Esse é o primeiro caminho que a gente deve trilhar, o início de um caminho para alcançar a santidade, Padre? Sem dúvida nenhuma. Nós, sem o amor de Deus, nós não somos, corremos o grande risco de cair apenas no moralismo, que é achar que a vida cristã é apenas cumprir normas, cumprir regras. E por isso, quando o Guido tem como grande lema da sua vida, todas as nossas ações devem visar o amor de Deus, é exatamente nós vermos tudo aquilo que é a nossa vida, as regras também que temos de cumprir enquanto cristãos, mas tudo tem de ser em ordem a amarmos a Deus, a querermos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Se não for pelo amor a Deus, acabamos no vazio, acabamos no sem sentido. Por isso este é o grande convite que o Guido nos faz, que me fez a mim, e por isso decidi escrever o livro, e que penso eu que quero continuar a fazer a todos os que se cruzam com ele. Procurar em tudo, nas palavras, nos gestos, nos pensamentos, procurarmos amar a Deus e saber que assim vamos amar verdadeiramente o próximo. Ótimo! Quem quiser adquirir o livro, é só procurar a editora Paulus, é isso, Padre? Exatamente. Ótimo, muito obrigada, viu, Padre Ricardo? Parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe toda a sua missão. Muito obrigado e também uma bênção muito especial e peço que Deus abençoe, quer a Caísa, quer todos os que acompanham esta emissão e que se sintam muito tocados pelo exemplo do Guido e aceitem este desafio. Seja o que for, são chamados a ser santos. E abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, Padre. Abraço. Até a próxima. Deus, obrigado.